O que eu ia falar? Eu comentei sobre os Estados Unidos e alguns anos foram polêmicos. Porque os Estados Unidos sediaram o concurso, acho que Donald Trump tinha Era um dos comprado, donos. Aham, foi né? dono por um tempo do Miss E Universo. aí, Estados Unidos sempre deslanchando. Parecia uma coisa meio comprada para quem estava assistindo. Eu não quero te colocar em maus lençóis, Tem problema. mas existe realmente esse boato nos bastidores? Ah, esse concurso tá para fulano, esse tá para ciclano. Vamos ser sincero, eu falo que a gente brinca muito de peso de faixa, né? Existe um negócio que chama peso de faixa. E existem alguns países, e não só em países, aqui no Brasil também a gente pode falar, e às vezes a gente fica, ai, como que teve esse resultado, como que não teve? Não vou falar que existe compra, que não existe compra, a gente nunca vai se comprometer nisso, porque Claro. se a gente não tem provas, né, a advogada, quando entra advogada, a gente não tem provas, a gente não vai falar. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa entender que é um negócio. O Miss Universo é lindo pra gente que ama e fala. E não só do Miss Universo, tá? Eu falo de todos os concursos. É lindo pra gente que ama e fala, ai, como é maravilhoso, quero muito ser Miss. Mas é um negócio, é uma empresa. E pra eles, precisa ver o que é benéfico e o que não é benéfico. Então, eu não vou dizer que existe compra ou não de título, mas eu acho que às vezes pode haver interesse na menina que vai ganhar. Eu acho que isso pode acontecer. Deu pra entender, Bi, deu pra entender. Assim, gente, eu não tenho dinheiro pra comprar o concurso. Se eu tivesse, talvez a gente fosse no Miss Universo. Brincadeira. Nossa, Mas, ia ser uma turma aí, viu? e é todo mundo, eu brinco com o pessoal às vezes que eles mandam, Bis, tem que participar de novo, vai pro Miss Universo. Eu falo, gente, se todos vocês que torcem por mim fizessem uma vaquinha, a gente comprava esse negócio, entendeu? Mas Ia ser todo ano, até o final da minha vida. Mas é isso, acho que a gente não pode tirar o mérito também das candidatas Claro. que ganham. Tem meninas extremamente competentes e qualificadas pra ganhar. A gente tem misses, assim, que representam muito bem tanto o nosso país quanto o Miss Universo também. E eu acho que são candidatas que fizeram por merecer pra chegar ali. Então, mas até por elas que eu digo que muitas vezes pessoas que têm um potencial gigantesco, que batalharam muito, se prepararam, ficam de fora por interesses. Mas eu acho que a gente entendo. tem que trazer, pra nossa realidade, que às vezes eu falo, o pessoal pega uma coisa muito externa, e eu falo assim, gente, isso em todos os âmbitos da nossa vida. Às vezes quem tem mais contato que você chega num lugar a mais do que poderia, às vezes quem tem mais dinheiro que você chega, e isso em todos os âmbitos da vida. A gente sabe que o mundo é assim. Não seria diferente de uma outra, né, num outro segmento. Então, eu acho que tudo influencia, Sim. e a capacidade da candidata também influencia bastante. Eu acho que isso é importante a gente deixar claro. Muito bom. Falando no mundo, como é e como não é, eu separei aqui algumas regras que mudaram ao longo dos anos. Que você vendo assim, você parece que tá lendo até aquelas revistas antigas. Já viu aquelas revistas de como ser uma dona de casa? Sim. Parece que eu leio isso. Vamos lá. Requisito de casamento e maternidade. Esse me chocou porque o Miss Universo eliminou essa restrição só em 2023. Sim. Mulheres casadas e com filhos não podiam participar. Você chegou a pegar essa época? Sim. E na verdade, acho que hoje em dia só o Miss Universo, existem outros concursos que mudaram, mas tem concursos ainda que mantêm essa regra. E tem alguns fatores para manter essa regra. Primeiro que Miss, se a gente for falar do título, Miss significa senhorita. Então, pela tradução literal da palavra, teria que ser uma mulher que não é casada. Então, o Miss Universo teve essa alteração de uma mulher, hoje em dia, ela pode ser casada, ela pode ser mãe, e a gente tá vendo isso muito forte, né, de candidatas que estão vindo, e eu acho que esse não deve ser um limitador pra uma mulher, ela ser casada ou ela ser mãe, eu acho que é uma escolha dela. E aí tem o pessoal falando também, porque quem ganha o Miss Universo mora em Nova York por 1 ano, tem que ficar 1 ano junto com a organização. Então, o pessoal fala por isso também, imagina, né, uma pessoa que tem um filho pequeno, como que vai ser. Mas aí eu acho também que vai da escolha da mulher. Né? O filho é dela. Então, se ela decide que ela se sente apta a concorrer e talvez ganhar o título e ficar ali 1 ano, é uma escolha dela. Então, eu acho que foi uma mudança muito positiva. Perfeito. Agora, o limite de idade também tem um limite rígido, que é entre 18 e 26 anos. Ainda cogitam mudar em alguns concursos, mas eles se mantêm na maioria deles. Teve uma mudança também disso. Se eu não me engano, o Miss Universo também não tem mais limite de idade. A gente teve candidatas mais velhas que participaram de concursos agora. Eu acho que nenhuma ganhou. Eu acho que já tem algumas com mais de 26, 28 que estão indo esse ano pro Miss Universo.
Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem esses dois lados também. Tanto pela palavra do senhorita, que vem essa imagem, e o Miss traz essa imagem também. Então, acho que é uma mudança de padrões mesmo, do que a gente espera quando você fala, eu sou Miss. Então, as pessoas esperam uma mulher mais jovem. O estereótipo, esperam isso dessa mulher mais jovem. E, ao mesmo tempo, é uma mudança que, é o que eu te digo, eu acho que se a mulher tá apta a isso, e dentro das características ela consegue competir, eu acho que tudo que é feito dentro da regra, eu não sou contra regras, eu sempre falei, eu acho que se o concurso fala que é de 18 a 26, o concurso é de 18 a 26. Tem uma diferença, porque a gente, vamos supor, um jogador de futebol, um jogador de 50 anos, às vezes ele não tem mais a condição física de conseguir jogar, mas uma Miss, com 50 anos, ela tem condição física de desfilar, de se comunicar, né, de representar um país. Então, eu acho que a idade também não é um limite. Perfeito. Agora, nós temos os padrões físicos e as intervenções estéticas, que aí entra altura, peso, tatuagem, e essas intervenções que hoje em dia, vamos ser sinceras, eu acho muito difícil você encontrar alguém que não tenha um botox, uma harmonização, uma lente no dente, enfim, qualquer tipo de melhoria que leve a sua autoestima. Sim. Mas era estritamente proibido antigamente. Como você vê isso também? Hoje em dia também já é liberado tudo. E eu acho que desde que seja feito para que a mulher se sinta melhor, mais uma vez eu bato nessa tecla. Quem é a gente para dizer o que alguém deve fazer ou não deve fazer? Tem uma banca de jurados ali para dizer. Sim, maravilhoso. Não. Alguns jurados estão ali para isso. Exato. E é o que eu digo. Eu falo que o Miss, ele tem um padrão velado, tá? Hoje em dia, se a gente for pegar anos atrás, o Miss, ele tinha limites. Então, você tinha que ter a cintura tal, o 90, 60, 90. 60, 90. E hoje em dia não tem. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou hipócrita pra falar sobre isso. Existe um padrão velado. É a mesma coisa quando a gente vê uma modelo. Existe um padrão velado, uma modelo de passarela. Não é uma coisa que alguém vai virar pra você e falar, nossa, eu preciso de você nessa medida, que nem o Miss. Eu não preciso de você nessa medida. Mas a gente sabe o corpo que normalmente vai ganhar, a gente sabe o corpo que se destaca, até porque existe um bloco, uma característica para dar a nota sobre o corpo. E aí existe o corpo que o ideal. Que é o ideal e que é o visualmente aceito pela sociedade. E vai além, né? Vai no comercial. Porque quando você fala dos patrocinadores, quando você fala de pessoas que estão esperando aquela imagem para ser trabalhada com a sua marca, eles esperam um padrão. E ao mesmo tempo que a gente não pode negar também é que é um concurso de beleza. Exato. A gente não pode esquecer isso. Eu acho que é muito incrível essa era que a gente vive hoje, que é até um absurdo a gente falar que a gente tá tentando cada vez mais ter inclusão, ver isso, que, né, umas coisas que a gente às vezes para e fala, gente, tô no pleno século XXI e a gente ainda tem que falar sobre isso, e temos que falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, é um padrão, é uma caixinha, tá ali, né? A caixinha do Mundo Miss. Então, às vezes o pessoal me pergunta, e eu acho, é difícil você ter uma resposta muito certa sobre isso, porque eu sou super a favor de se você se sente bem, você participa, tudo, mas ao mesmo tempo, a gente sabe que existem algumas regras e alguns padrões, e que se você não se sente bem pra estar ali, você não entra. É a mesma coisa, eu vou ser muito sincera, a gente sabe o que precisa, por exemplo, para um modelo de passarela. Sim. A gente sabe como funciona um Fashion Week, gente, não adianta falar. As meninas que estão em agência para participar de Fashion Week, elas têm um padrão super rígido para seguir, elas têm que estar com um corpo super magro para poder entrar. É óbvio, existem as exceções? Existem, mas não é o geral, não é o geral. Então, assim, eu, por exemplo, eu não sou modelo de passarela, eu não me encaixo nisso. Se algum estilista me chamar, quiser que eu represente, quiser que eu faça, aí é um outro patamar, mas eu não vou para um casting de São Paulo Fashion Week, porque eu não estou nas medidas de um São Paulo Fashion Week. Isso não cabe a mim. E também não vai levantar uma bandeira para que a regra mude porque você quer, você precisa. Acho que são coisas, querendo ou não, existem algumas regras que você tem que se encaixar ou não nessas regras. E como você disse, existem muitos concursos. Muitos. Existe o Plus, existe o Miss Teen, e aí você pode falar melhor do que eu. Mas se você for procurar direitinho, você vai encontrar o concurso na sua área onde você se encaixa. É isso, porque o que eu digo de aceitação, depois acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre Victoria's Secret, mas eu acho que tem uma diferença de concurso, é porque você não tá competindo de igual para igual, sabendo que existe uma regra velada.
E é muito mais nos bastidores, não é não, Bianca? É que, na verdade, eu acho, por exemplo, a gente teve a Miss Canadá uma vez que tava fora dos padrões de corpo esperado pra uma candidata. Ela classificou num top 10, mas assim, ela classifica num top 10, mas ela não ganha um concurso. E ter... Mas ela classifica. Você entende? Sim. E aí, parece que não compete de igual pra igual. E não é que eu digo que ela não compete de igual pra igual, porque eu não acho que ela tenha menos capacidade que alguém, porque ela não tá tão magra ou definida quanto a outra. Não é isso. Mas é que a gente sabe que o jurado não vai dar a mesma nota. Agora eu vou um pouco além, hein? Teve uma Miss que ganhou recentemente, eu acho que foi a Miss Índia. Tá? Índia? Que ganhou Miss Universo. Que ganhou Miss Universo. Provavelmente ela. E ela, dentro dos padrões, quando ganhou o título, e durante o reinado, ela ganhou peso. Sim. Você lembra disso? Sim. Foi um E boom, ela né? foi muito criticada, porque ela saiu completamente daquele padrão Victoria's Secrets. É isso que eu falo. E aí, a galera que realmente estava envolvida no concurso, os patrocinadores, ficaram em maus lençóis, porque o público cobrou isso. Como que você relaxa? Porque eu falo, é aceito até a página 2. Eu acho que isso precisa ficar muito claro. É aceito até a página 2, gente. Não tem como ser hipócrita nesse critério. E o dela falaram que teve um problema de saúde sério, Sim. né? Cogitaram até gravidez na época. Mas eu acho que foi um problema de saúde mesmo. Eu não acompanhei muito, mas eu lembro quando saíram as matérias. E, gente, é isso que eu falo. Existe um padrão velado. Existe um padrão velado, não tem como a gente falar que não existe. E um padrão que o público também espera. Não adianta você atacar só a organização, só as candidatas, sendo que você espera esse padrão. É isso. Né? Vamos deixar isso bem claro. Agora, falando desse padrão, o desfile de traje de banho também foi abolido em alguns concursos. Sim. No seu já tinha sido não, retirado? Continua. Não, o meu teve e continua no Miss Universo também. Eu acho que em outros concursos, às vezes, eles tiram, mas o Miss Universo ainda mantém. E eu acho que é um critério, gente. É isso que eu falo pra vocês. O concurso é que, na minha cabeça, funciona assim. Eu acho muito claro. Um concurso a gente vai avaliar a candidata num traje de banho, num traje de gala, em comunicação, oratória, simpatia, desenvoltura. Então, esses são os critérios avaliados. Se você não se enquadra nesses critérios, você não vai ganhar o título. Eu acho que é isso. Foi o momento mais difícil no palco pra você? Em 2019 foi, em 2021 não. 2019 eu não tava tão segura do meu corpo. E aí, gente, querendo ou não, você tá numa exposição ali, você tá de biquíni. Uma coisa é você tá de biquíni parada, a outra é você tá de biquíni andando, gente. Então você tá de biquíni andando. Isso no Miss São Paulo, tá? No Miss Brasil eu já tava me sentindo melhor. Com câmeras, a gente tava com televisão, transmitindo. Então, assim, e foi a primeira vez que eu tive esse contato com um concurso desta dimensão, desta proporção. Então, eu olhava e falava, meu Deus do céu, na Miss São Paulo eu tava bem tensa. Acho que foi um momento bem tenso. E a gente, como mulher, a gente entende. Porque, assim, você tá parada de biquíni, você faz uma pose ali que te valoriza, maravilhosa. Agora você tá andando, gente, andando. E tanto que acho que de todas as minhas passarelas, a minha passarela é um pouquinho mais contida, assim, que eu gosto de passarela mais... mais tchá no biquíni. Eu acho que é o momento de você mostrar sua personalidade no biquíni. E no Miss São Paulo 2019 é que eu tô mais contida, assim, porque eu falo, meu Deus, eu não quero que esse corpo balance, pelo amor de Deus. Então, mexe. E é um momento de muita exposição. Não tem como a gente falar que não. É um momento de muita exposição. Não foi o seu momento mais tenso, então, só em 2019, em 2019 mas depois foi você... o mais tenso. Eu acho que concurso, você tá tensa do começo ao fim, você tá sendo avaliada ali por ser você, eu acho que isso é muito tenso, tá sendo avaliado como pessoa ali. E eu acho que é o concurso todo. Então, na hora de você responder, que eu até brinco que as pessoas falam, nossa, vira meme, né? As misses viram memes pra responder. Sim. E eu vou falar uma coisa pra quem assiste. Uma coisa é a gente ter uma hora, que nem eu tô aqui com vocês. Eu tô uma hora conversando, a gente vai falando, vai desenvolvendo. A outra pessoa falar, você tem 20 segundos pra responder uma pergunta. E normalmente vem uma pergunta tipo, como você acabaria com a guerra mundial? Desculpa, ninguém é apto a responder em 20 segundos. Então, a gente aprende estratégias... Ninguém é apto a acabar com a guerra mundial. Começando por aí. Se alguém souber, manda aí. Exato, manda aí. Eu até brinco quando o pessoal fala assim, o que você quer do mundo? Vai responder a paz mundial? E eu gosto de brincar que eu falo assim, gente, eu responderia muito a paz mundial, porque realmente eu gostaria de ter a paz mundial. Se você não gosta, eu fico um pouco tensa. Você não precisa responder, eu quero a paz mundial. Mas eu acho que todo mundo quer isso, tá? Eu espero que todo mundo queira isso. Mas inclusive até o anticristo, tá? Exato, eu nem respondi. Eu espero que todo mundo queira mais. Eu nem responderia. Eu ia falar, minha mãe me acabar com a minha raça se eu respondesse isso. Mas é isso, é uma coisa que assim, você tem 20 segundos, então a gente pensa em estratégias para que você seja mais objetivo e dê uma resposta
que tenha coerência pra você dar. Mas, ao mesmo tempo, gente, são perguntas que não são perguntas, tipo... E você tem onde você mora? milésimos de segundo pra elaborar uma resposta coerente, Exato. vale ressaltar, É porque isso. você não sabe o que vem. Pode vir qual é a sua cor preferida, como você acabaria com Exato. a guerra nuclear acontecendo não sei aonde. É exatamente sabe? isso, sim. Então, vale aí esse crédito pras meninas que você faria melhor. Eu acho que é sempre bom a gente perguntar. Eu gosto disso também. Né? Eu falo, mas o julgamento, ele vem assim. E o julgamento faz parte do ser humano. Não adianta também a gente achar que não vai fazer, porque faz, gente. O julgamento faz parte do ser humano e a gente se coloca num local de exposição. Eu acho que isso é bom a gente deixar claro. Assim. É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha. Tem que estar apta pra lidar com as consequências. Talvez a gente não saiba lidar às vezes, mas é uma escolha. Também. Às vezes a gente escolhe e não sabe direito onde tá indo. Eu escuto, mas não fico calada. É isso. Bi, a última que eu listei aqui das regrinhas foi o critério de nacionalidade e residência, que você mesma já respondeu pela sua experiência. Sim. Você é de São Paulo capital, mas representou Jaú. Geralmente é assim que funciona? Normalmente em concurso nacional, estadual, isso acontece bastante. Às vezes a gente representa outras cidades. De país, por exemplo, no Miss Universo, esse ano acho que a gente tem uma brasileira representando em outro país. A gente vai ter uma brasileira, mas ela já mora no país há um tempo. Então, se eu não me engano, você tem que ter um tempo de residência no país. Por exemplo, para Jaú, né, quando eu representei, você precisa ter uma carta de anuência da prefeitura te deixando ser a representante. Então, tem alguns critérios que você precisa preencher, alguns requisitos, mas você pode... Eu acho que a própria Júlia Gama, maravilhosa, eu acho que ela morou na China e representou em algum momento outro país. Eu acho que a Ju não representou em outro, mas ela morou na China por muito tempo. E representou o Brasil. E representa, por exemplo, ela já não morava no Brasil, mas ela tem a Isso. nacionalidade brasileira, então ela representou o Brasil. E se eu não me engano, você tem um período que se você morar no outro país, se você tiver também, talvez dupla cidadania, não sei direito como funciona, mas eu acho que também tem esse critério que pode ser.